Olá pessoal, aqui é o Eduardo. Estamos analisando o Código Civil, agora analisando a parte que trata sobre a ausência, e vamos agora analisar o artigo 33, que está dentro da seção que trata da sucessão provisória. Então, primeiramente vamos fazer a leitura do artigo 33 e em seguida apresentar os comentários. Artigo 33. O descendente, ascendente ou cônjuge que for sucessor provisório do ausente fará seus todos os frutos e rendimentos dos bens que a este couberem, e os outros sucessores, porém, deverão capitalizar metade desses frutos e rendimentos, segundo disposto no artigo 29, de acordo com o representante do Ministério Público, e prestar anualmente contas ao juiz competente. Parágrafo único. Se o ausente aparecer e ficar provado que a ausência foi voluntária e injustificada, perderá ele, em favor do sucessor, sua parte nos frutos e rendimentos. Então, o artigo 33 tem a maior preocupação em relação às consequências daqueles bens da pessoa que está ausente. A pessoa se ausenta, não deixa notícias, cabe então aos seus sucessores, aos seus herdeiros e aos interessados ingressar em juízo para que seja declarada a sua ausência. Uma vez declarada a sua ausência, é decorrido aí um tempo e logo depois feita o início da sucessão provisória. E agora tratamos aqui da questão dos frutos, né, e dos rendimentos. Os descendentes, ascendentes ou cônjuge, que for sucessor provisório do ausente, fará seus todos os frutos e rendimentos. Então, tudo aquilo que for decorrente dos bens do ausente serão pertencentes aí aos descendentes, ascendentes ou cônjuge. Como assim? Por exemplo, a pessoa se ausentou e deixou um imóvel, e esse imóvel é alugado. Então, os valores em relação ao aluguel serão destinados a quem estiver com os bens propriamente, né? No caso, descendente, ascendente ou cônjuge. Então, ou mesmo se ele tem, por exemplo, uma fazenda onde tem ali determinadas plantações, aqueles frutos, aqueles rendimentos dali serão destinados ali a quem estiver com os próprios bens. Porém, outros sucessores, eles irão ficar com a metade desses frutos e rendimentos. Então, quanto que os descendentes, ascendentes ou cônjuges que forem sucessores provisórios têm direito à integralidade dos frutos e rendimentos, outros sucessores eles terão direito à metade, segundo disposto no artigo 29. O que dispõe o artigo 29 do Código Civil? Diz que antes da partilha, o juiz, quando julgar conveniente, ordenará a conversão dos bens móveis sujeitos a deterioração extravio em imóveis ou em títulos garantidos pela União. Então, os bens que são considerados móveis, eles vão ser transformados em bens imóveis, né? Aqueles bens que são passíveis de deterioração, né? De acordo com o representante do Ministério Público, e prestar anualmente contas ao juiz competente. Então, todos os herdeiros e sucessores que, uma vez vão receber esses frutos e rendimentos, eles têm que prestar contas ao juiz competente anualmente para saber do que se trata, do que se está auferindo o rendimento e tudo mais, a fim de estar tudo contabilizado, né? Até mesmo para caso a pessoa ausente retorne, ela possa ter essa noção aí do quanto que foi gerado aí, etc, né? O parágrafo único. O parágrafo único trata sobre o retorno do ausente, né? Como se trata aqui do artigo 33 de uma sucessão provisória, a qualquer momento o ausente pode retornar ao seu lar e aí vai ter as condições do que ele vai receber em relação aos frutos e rendimentos. Por exemplo, os valores que ele deixou de receber em relação ao aluguel, tudo aquilo que foi de rendimento que poderia gerar dos títulos que ele teve, etc, né? Se o ausente aparecer e ficar provado que a ausência foi voluntária e injustificada, perderá ele, em favor do sucessor, sua parte nos frutos e rendimentos. Então, se for provada que foi uma ausência voluntária, ou seja, ele quis sumir e não deixou notícias, tudo aquilo que foi fruto vai ser
e rendimento vai ser destinado a quem é o sucessor, né? O sucessor não vai ter que devolver basicamente para a pessoa ausente, uma vez que foi provada que ele simplesmente desapareceu por vontade própria, né? Sem deixar aí nenhuma notícia. Então é interessante isso para justamente demonstrar a boa fé do sucessor, né, que geriu aqueles bens e que recebeu aqueles frutos e rendimentos e que, portanto, ele não vai poder ser prejudicado em caso de demonstrar aí que a ausência foi injustificada ou que foi uma ausência que foi voluntária, por vontade da própria pessoa que desapareceu. Então, esse é o artigo 33 do Código Civil.